hoje a segunda carta que João escreveu, que tem como tema evitar a comunhão com os falsos mestres. Esse é o único livro da Bíblia que é endereçado a uma mulher, que alguns acham que é a igreja. Logo no primeiro versículo, João fala assim: o presbítero, que é ele mesmo, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E lá no finalzinho, no último versículo, ele fala: os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Então ele está escrevendo para uma senhora eleita e dizendo que os filhos da irmã eleita dela estão mandando saudações. Isso faz a gente crer que a senhora eleita é a igreja e os filhos dela seriam os membros dessa igreja. E os filhos da irmã eleita dela seriam os membros de uma outra igreja local. E essa carta trata dos falsos mestres infiltrados dentro da igreja, no meio dos irmãos. Esse é o menor livro do Novo Testamento e também de toda a Bíblia. Tem só 13 versículos. E quem escreveu foi o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, que a gente já viu em outro vídeo. João escreveu essa carta em cerca de 90 depois de Cristo, pouco tempo depois da primeira carta que a gente viu na semana passada, na cidade de Éfeso, que é onde ele morava. O nome dessa carta no grego é Ioanobe, significa segunda de João. Como a gente já viu na semana passada, João é uma palavra que vem do hebraico Joanã, que significa o Senhor foi generoso. E os versos-chave, que são aqueles versículos que resumem a ideia principal dessa carta, são os versos 9, 10 e 11. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa. Quer dizer, não o recebam nas reuniões que vocês fazem em casa. Porque era assim que a igreja se reunia naquela época. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Um dos modos como a gente pode dividir essa carta em duas partes. A primeira, que vai até o verso 6, fala sobre permanecer nos mandamentos de Deus. E a segunda parte, que vai do verso 7 ao 13, fala sobre não permanecer com falsos mestres. E Jesus pode ser visto aqui nessa carta principalmente como a verdade, que aparece no versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre, que é Jesus. Ele falou lá no finalzinho do Evangelho de Mateus que estaria com a gente todos os dias até a consumação do século. E no Evangelho de João, no capítulo 14, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu destaquei como aplicação prática só uma. É que ele fala a respeito dos falsos mestres, justamente nos versos-chave que a gente já leu. João mostra que eles devem ser tratados com firmeza, não pode ter conversa mole para eles não. E a gente deve fugir de qualquer tipo de associação com eles. Isso é uma coisa muito séria, porque isso pode perverter completamente a nossa fé e fazer com que a gente se desvie do caminho de Deus. Então, se você perceber algum ensinamento esquisito nas pessoas que seguem você, tome cuidado, avalie se não vem de um falso mestre, não. E esse foi o resuminho dessa carta tão curtinha, esse livro tão pequenininho. Na semana que vem a gente vai ver a terceira carta que João escreveu. Até lá!